Graça e paz, amados irmãos da Igreja Batista Jardim Marajoara, os nossos amigos, visitantes também que tenham acompanhado aqui os nossos cultos. Sejam todos muito bem-vindos para mais um culto que prestamos ao Senhor. Meu desejo é que o Senhor abençoe a sua vida, te dirija, te fortaleça, que você, ao terminar esse culto aqui, possa sentir a sua vida edificada pelo poder de Deus. Amém? Vamos prestar um culto ao Senhor, vamos nos dedicar, vamos separar esse momento mesmo, entendendo que é um momento precioso, um momento que o Senhor, preparou mesmo para que estivéssemos reunidos louvando o nome dEle, e temos a certeza então que o Senhor nos ouve e o Senhor recebe o nosso culto. Vamos iniciar orando, teremos um momento de oração, um período que estará tocando uma música aí, teremos um cronômetro na tela e você poderá fazer a sua oração para o Senhor e logo mais nós voltaremos cantando e louvando ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras,
entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Boa noite, mamães e crianças de plantão, tudo bem com vocês? Eu imagino o quão difícil está sendo para as mamães acompanharem a rotina das crianças nessa quarentena, não é mesmo? Mas vou deixar um recado muito importante. Nós não podemos nos esquecer o quão importante é ensinar a palavra do Senhor, ensinar os caminhos do Senhor para as crianças, não é verdade? E hoje eu quero deixar aqui para vocês uma atividade que vai estar facilitando muito na compreensão para as crianças. Bom, essa atividade, ela se chama Conta Pra Mim. A gente vai estar disponibilizando para vocês o material, tá bom? E como que consiste essa atividade? Ela consiste em uma caixinha dessa, para você estar montando na sua casa. Dentro dessa caixinha, ela deve ser composta por todas essas cartinhas aqui. Você, mamãe ou a criança, vai estar recortando cada uma delas, colocando dentro da caixinha, ok? Após ter montado todo o material, você se reúne com a sua família, seja o papai, a mamãe, a avó, a criança, o tio. O importante é ter uma galera bem legal junto, tá bom? Vocês se reúnem todo mundo, cada um vai estar retirando uma carta. Por exemplo, você está triste com o quê? Alguma coisa te deixa triste? Foi a primeira cartinha. O meu companheiro do lado vai estar respondendo. E o bacana é que depois que terminarem de responder, é muito válido lembrar, tá refletindo, buscando algum versículo no qual tenha a ver com a sua resposta, tenha a ver com essa situação, ou tá refletindo o que Jesus faria nessa situação. Bom? E assim, consecutivamente, com todas as outras cartinhas, e até todos os membros da família poderem estar falando e refletindo um pouco. Ao final de ter lido todas as cartas, todo mundo ter falado, ter refletido sobre os versículos, ter relembrado o que Jesus faria nesse momento, vamos colocar diante do Senhor tudo aquilo que for dito e junto com os pais, com os avós, os tios, com quem estiver participando da brincadeira, tá fazendo uma oração sobre todos esses problemas, sobre o sentimento, sobre tudo aquilo que foi exposto. Tá orando, pedindo para que o Senhor possa estar abençoando, trazendo sabedoria. E para terminar,
tá realizando um louvor junto com a sua família. Espero que vocês tenham gostado. O material vai ser disponibilizado para todos vocês. Bom, até a próxima! Boa noite, irmãos. Espero que todos estejam bem. Nós vamos ler Gálatas 4, de 4 ao 7. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E, para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que ele tem para dar aos seus filhos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque perguntam as nações: onde está o nosso Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque confiam as nações em ouro, prata e riquezas, e se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Deus querido, obrigado a Deus por estarmos reunidos mais uma vez em teu nome. Senhor Deus, estamos te agradecendo pela tua presença, pelo teu cuidado na vida de cada um de nós, ó Deus. Pedimos que o Senhor esteja fortalecendo, ó Pai, todos os irmãos, todas as igrejas, ó Deus, e que o Senhor continue conosco, ó Deus, e que nós estamos nessa hora reunidos para te louvar, para bendizer o teu santo nome, para te adorar, para entregar nas tuas mãos, Senhor, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, mas primeiramente, Pai, estamos reunidos para te louvar, para te agradecer por tudo que o Senhor é. Pedimos perdão das nossas falhas, te agradecemos por esse momento, ó Pai, de estar na tua presença, Deus querido. Aceita, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão por ti. Só o Senhor é digno do nosso louvor, do nosso amor, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua presença, nós te agradecemos pelo teu cuidado com cada um de nós, ó Deus. Ó Deus, obrigado, te agradecemos principalmente pela salvação, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Para a nossa meditação de hoje, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4. Nós vamos meditar dos versículos 17 a 19 e encerrando hoje o nosso tema Perfeito Amor.
Ao longo do mês de agosto temos meditado a respeito desse amor maravilhoso de Deus por nós, temos visto a diferença desse amor para o amor humano que nós conhecemos aqui nessa terra e temos visto, como Ele transforma as nossas vidas, como Ele foi manifestado por Cristo de uma forma sacrificial para pagar o preço pelos nossos pecados, qual é o nosso dever também de amar os nossos irmãos e de sermos dirigidos então por esse amor, como representantes de Deus aqui nessa terra. Então hoje nós vamos concluir essa meditação que, logicamente, poderíamos ficar aqui por muito e muito tempo falando desse maravilhoso amor. A Bíblia fala muito desse amor, mas hoje então eu gostaria de meditar a respeito desse texto e fazer uma aplicação propícia para o momento que nós estamos vivendo. Diz assim a palavra de Deus: dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então esse texto aqui, ele vai falar a respeito do medo. E eu quero te perguntar, você tem medo? Você tem medo de alguma coisa na sua vida? Alguns têm medo de altura, Não podem nem subir em uma escada, não gostam daqueles brinquedos, de parques, porque não se sentem bem com alturas. Outros, principalmente as mulheres, têm medo de barata, Basta ver uma barata que perde o controle, Já não quer ficar no mesmo ambiente, algumas até choram, Alguns têm medo de agulha, alguns têm medo de falar em público, Eu já ouvi dizer que um dos maiores medos da humanidade aí é falar em público, Muitos têm medo de que alguém entre na sua casa e que faça mal para a sua família, ou que roube, os seus pertences, que leve embora aquilo que foi conquistado com tanto suor, com tanto trabalho. Muitas pessoas têm medo de morrer, têm medo do fim da nossa vida, que é algo que nós sabemos que irá acontecer com todos nós, mas mesmo assim, muitas pessoas têm medo de enfrentar a morte. E muitas pessoas também têm medo de perder alguma pessoa amada, senão todos nós, temos esse medo aí tão profundo, Alguns não se importam nem de morrer, mas não suportam a ideia de perder uma pessoa amada, alguém querido. E a nossa sociedade, ela é marcada pelo medo. Muitas vezes esse medo é uma consequência da ansiedade, uma característica tão marcante e tão presente na nossa humanidade hoje, E a impressão que eu tenho é que, com o passar dos anos, a tecnologia avançando e temos o acesso à informação de uma forma tão fácil, e hoje em um dia nós recebemos tanta informação que pessoas do passado levavam meses e anos para receber, e nós recebemos em um só dia todas essas informações. Isso mexe com a nossa cabeça de tal forma que nós ficamos acelerados e ficamos então ansiosos. E ouvimos tantas notícias ruins, tantos desastres acontecendo ao redor do mundo. Não quer dizer que esses desastres e essas notícias ruins não acontecessem lá no passado, mas não tinha essa ligação que nós temos hoje. Então, nós ficamos assustados de ver doenças, vírus, explosões, assassinatos, tantas notícias ruins, e isso nos faz, então, ficar com medo, não é? Isso acaba mexendo conosco. Mas existem alguns medos que são bons. Nós precisamos entender isso. O medo é algo que Deus nos deu, é algo que faz parte do ser humano, É uma reação involuntária que em muitos momentos nos faz sobreviver, em muitos momentos nos mantém vivos, Se você não tiver medo de andar no meio de uma avenida movimentada,
você vai acabar sendo atropelado. Mas nós vemos aqueles carros andando rápido e sentimos um medo de atravessar, né? Então olhamos muito bem para poder atravessar. Se você não tiver medo disso, você pode acabar perdendo a sua vida. Se você não tiver medo de andar pelas ruas de madrugada, algo de ruim pode acontecer com você. Você pode ser assaltado, né? Alguém pode te sequestrar ou fazer qualquer barbaridade com você. Então, nós precisamos sim de um certo tipo de medo. A Bíblia nos orienta também a termos medo de Deus, né? É o que ela vai chamar de temor. Não é esse medo que nós vamos trabalhar aqui, mas é um medo no sentido de respeito, um respeito profundo que nós temos por Deus, uma reverência pelo poder que Deus tem, pela sua santidade, pela sua justiça, por sabermos que Deus, Ele merece ser honrado. Então, existem alguns medos que nós precisamos ter. No entanto, existem outros medos que nós não deveríamos ter na nossa vida e acabamos tendo. Medos que são prejudiciais à nossa vida. E é esse tipo de medo que o apóstolo João está falando aqui no texto. Ele se utiliza da palavra fobia, essa palavra grega que nós incorporamos também aqui no nosso vocabulário em português. Então a fobia é um medo exagerado das coisas, um medo que nos aterroriza, que nos atormenta, é um medo que nos faz ficar paralisados e nos impede de realizar algumas ações que deveríamos realizar nas nossas vidas, que muitas vezes nos impede de aproveitar a vida da maneira como Deus quer que nós a aproveitemos. E muitas vezes nos impede de colocar em prática o nosso amor por Deus e pelas outras pessoas, porque temos medo e não vivemos da maneira como Deus quer que nós vivamos. Quando nós pensamos no medo, nós vemos que o medo em si, ele já é um castigo e uma punição, né? O medo ele faz com que a pessoa fique sofrendo, que a pessoa seja atormentada. É praticamente um castigo ali que a pessoa está vivendo. E não é isso que Deus deseja para os seus filhos. Deus não deseja um castigo, Deus não deseja um tormento para a vida dos seus filhos. Então a pergunta que nós podemos fazer aqui é: um cristão sente medo? Ele não deveria sentir medo, mas existem muitas pessoas que se dizem cristãs e sentem medo. A única resposta plausível para isso é que essas pessoas, se elas são cristãs, elas ainda estão bem no início da sua caminhada com Deus e não se desenvolveram em um relacionamento profundo para com o Senhor. Ela precisa crescer e se desenvolver, porque o que o texto bíblico aqui nos traz é que o amor de Deus, quando nós vivenciamos, quando nós presenciamos esse amor de Deus lança fora o medo. E o medo, então, essa fobia, esse medo exagerado que nos paralisa, ele vai embora, porque o amor de Deus tira esse medo das nossas vidas. Então, o perfeito amor de Deus, ele é o contrário do medo. Talvez, se nós tivéssemos pensado um pouquinho antes, o que seria o contrário do medo para nós pensaríamos que o contrário de medo é não ter problemas, né? É ter paz, no sentido assim de ausência de sofrimento, ausência de problemas, né? Ou então poderíamos pensar que o contrário do medo seria uma confiança em nós mesmos, né? Uma segurança na questão da nossa própria autoestima, né? Quando nos sentimos bem com nós mesmos, não sentimos esse medo, né? Por exemplo, o medo de falar em público, né? Não, minha voz é bonita, né? Eu sei muito bem falar, eu sou uma pessoa bonita, eu não tenho problema algum em falar em público, né? A questão aqui não é essa. A questão não é você ter muito dinheiro para se sentir seguro e não ter medo do futuro, não ter medo daquilo que pode acontecer com a economia do nosso país, né? A questão não é você se sentir super saudável e não ter medo de pegar uma doença, por exemplo, o coronavírus, né? Que alguns dizem aí que se a pessoa for saudável, ela não vai sofrer nada.
A questão não é essa, de você confiar em você mesmo. A questão é que a única solução para vencer o medo da nossa vida é o amor de Deus. O perfeito amor deve fazer parte, então, da nossa vida. E quando nós analisamos o que o medo faz com as nossas vidas, nós vemos que ele atua nos 3 tempos da nossa vida, né? No passado, presente e futuro. Algumas pessoas são paralisadas na sua vida por aquilo que aconteceu no seu passado. E isso faz com que elas não aproveitem bem o seu presente e vivam então com medo do futuro. Alguma coisa que aconteceu lá no passado, algum trauma, alguma situação triste e chata, faz com que aquela pessoa fique sempre lembrando daquela situação. Ela fique sempre no passado e paralisa a vida dela no presente, e ela não consegue nem sonhar com o futuro. E tem medo daquilo que pode acontecer no futuro com ela. Mas o cristão, ele não pode viver com isso. Esse amor de Deus, ele é suficiente para vencer o medo nosso, seja do passado, do presente e do futuro. Então o cristão, ele não precisa ter medo do passado, por algo que aconteceu ali no seu passado, por algum trauma, ou por algum pecado que ele cometeu, porque ele precisa lembrar que esse amor de Deus já foi oferecido desde antes dele nascer, desde antes até mesmo dele pecar. Deus sabia que ele iria pecar sim, e mesmo assim Deus o amou. Deus já ofereceu esse amor para ele. O versículo 19 que nós lemos diz: ele nos amou primeiro. Romanos 5,8 diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5,10: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então, carregar um peso na vida por culpa, por trauma daquilo que aconteceu no passado, é desvalorizar o perdão e a restauração de Deus nas nossas vidas, proporcionado por esse amor maravilhoso de Deus. Nós precisamos entender o que esse amor faz por nós, e que Ele perdoa os pecados confessados, e que Deus então limpa as nossas transgressões, não pelos nossos próprios méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo. E Deus então, Ele ofereceu o seu amor quando nós nem merecíamos, quando nós éramos indignos de receber esse amor, mesmo assim Deus recebeu. E muitas pessoas vivem então lembrando do seu passado, carregando aquela culpa, achando que nunca serão merecedoras do amor de Deus. É verdade, nunca serão, mas mesmo assim Deus ama. Essa é a boa notícia que nós precisamos entender. Um amor que foi oferecido desde lá do passado. Então, não faz sentido um cristão carregar culpa e medo na sua vida por aquilo que aconteceu no passado, sendo que o castigo por esses pecados já caiu em Jesus Cristo. Jesus Cristo já foi castigado na cruz pelos nossos pecados. O que nós precisamos fazer? Apenas pedir perdão a Deus por esses pecados, clamar mesmo, pelo Senhor, pedir para que Ele seja o nosso Salvador, depositar a nossa fé nele. Não existe uma ação que nós precisamos fazer no dia de hoje para limpar o erro do nosso passado. Nós só precisamos colocar isso aos pés da cruz. E então Jesus Cristo nos purifica desses traumas e dessa culpa. Precisamos entender isso. E no tempo presente, nós também não precisamos viver com medo no tempo presente, porque nós entendemos que esse amor de Deus continua fazendo parte da minha vida no tempo de hoje. E esse amor está me transformando. O versículo 17 diz: porque neste mundo somos como Ele. Olha o que esse amor maravilhoso de Deus faz nas nossas vidas. Ele nos transforma e nos faz ser parecidos com Jesus Cristo. Então, quando nós
podemos observar isso, a transformação que Deus está fazendo nas nossas vidas, essa nova vida, né? Essa regeneração que Deus nos proporciona e que está nos transformando para sermos iguais a Cristo. Nós vamos vendo a diferença, né, daquilo que nós éramos e aquilo que nós somos hoje em dia, e estamos vendo esse avanço gradativo, mesmo que seja um pouquinho por dia, mas que Deus está nos dando um amadurecimento, está nos transformando cada dia mais parecidos com Cristo. Nós podemos ter a certeza de que o amor de Deus faz parte da nossa vida e está presente nos dias de hoje. Então, essa boa obra que Deus começou na minha vida, ela está em andamento e Deus vai concluir essa boa obra. Deus não vai parar, Deus não vai me abandonar. E esse amor, então, faz parte da nossa vida. E o texto que nós lemos aqui nos ensina que esse amor vai produzir uma confiança. O amor de Deus produz confiança em nós. Não confiança em nós mesmos, como eu falei, não confiança nos nossos próprios méritos, né, na nossa própria imagem, mas confiança em Deus, nos méritos de Jesus Cristo, nos atributos e no caráter de Deus. E essa confiança, então, nos dá ousadia de viver, nos dá uma liberdade de nos expressar. Não confunda aqui ousadia com uma falta de educação, com ser imprudente, com liberdade para pecar, para fazer aquilo que você quiser, né, para colocar em prática todas as ações da sua carne. Não é isso. Mas te dá essa ousadia e essa liberdade de viver sem medo, de fazer a vontade de Deus, de não ficar atemorizado, né, de não ficar paralisado, de não ter esse terror na sua vida. Então, nós precisamos desse amor de Deus. E quando nós sabemos que somos amados por Deus, nós nos lembramos também de uma outra excelente notícia que a Bíblia nos dá. Que quando Deus dedica o seu amor por nós e nos transforma, nós nos tornamos filhos de Deus. Então somos amados por um Pai gracioso, um Pai maravilhoso. Somos filhinhos no colo desse Pai, protegidos pelos braços desse Pai. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos 8,15: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Gálatas 4, 6 e 7 diz: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. 1 João 3,1: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então tenha isso em mente. Se o amor de Cristo alcançou a sua vida e faz parte da sua vida, você é filho e você tem um Pai que cuida de você e que olha para você da mesma forma que Ele olha para o seu Filho unigênito. O mesmo carinho, o mesmo amor que Ele tem por Jesus Cristo, Ele dedica para nós também. Nós não merecemos isso, mas somos tratados então como filhos, filhos por adoção. E temos um Pai que está cuidando de nós, um Pai que não dorme, que não cochila, mas que está atento para tudo que acontece na nossa vida. E que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que esse Pai permita. Então podemos viver o tempo presente sem medo, confiantes que Deus está cuidando de nós. E com relação ao futuro, eu preciso ter medo do futuro? Eu preciso ter medo do que pode acontecer comigo, com a minha família? Eu preciso ter medo da morte? Também não. A Bíblia nos diz que Deus, já que Ele está cuidando aqui da nossa vida no presente, Ele é imutável.
Ele cuidou no passado, no presente, Ele continuará cuidando de nós no futuro. E nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Ninguém pode nos tirar das mãos de Deus. Ele é o Senhor soberano sobre tudo, sobre todos, e nada escapa da sua vontade. Entenda isso, meu amado irmão, minha amada irmã. Quem é salvo não precisa ter medo. E nem ter esse medo de Deus, de ser julgados por Deus. Muitas pessoas morrem de medo dos acontecimentos descritos lá no Apocalipse. Tem medo de serem julgadas por Deus. Ai, como que vai ser quando eu estiver diante do tribunal de Deus? Ai, que medo, Deus me livre. Mas olha o que a Bíblia nos ensina, que quem já foi alcançado por esse amor não precisa ter medo do julgamento lá na frente, porque já recebeu a vida, e as consequências então dos nossos atos já caíram em Jesus Cristo lá no passado. Jesus Cristo já foi condenado pelos nossos erros, então nós não seremos condenados diante de Deus, se nós somos filhos de Deus. João 5:24 diz: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. 1 João 2:28, filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Romanos 8:1, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. 1 João 3:2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Então não precisamos ter medo desse julgamento, não precisamos ter medo do momento em que iremos nos encontrar face a face com o Senhor, com o nosso Deus, porque o nosso julgamento ele não é futuro, ele é passado. Jesus já foi julgado em nosso lugar. Eu nunca fui julgado aqui nessa terra, eu nunca precisei passar aí por uma audiência, por um tribunal, mas eu imagino a ansiedade que deve brotar no coração daquelas pessoas que são julgadas por um juiz humano, porque geralmente você não conhece o juiz, você não sabe se ele é justo, se ele é corrupto, quais são as decisões, o que aquele juiz vai levar em conta, qual que vai ser o julgamento daquele juiz. Então você fica com esse medo, do que será, o que vai acontecer no futuro. Mas nós precisamos entender que o juiz supremo que irá nos julgar no final dos tempos é o nosso Pai amoroso que nos conhece desde a eternidade, que sonda os nossos corações, conhece os nossos pensamentos e que já nos amou, já dedicou o seu amor por nós, que nos perdoou na cruz através de Jesus Cristo e nos possibilita viver em confiança. Então, se Cristo já foi condenado no nosso lugar, não faz sentido termos medo da morte, termos medo do julgamento. Não faz sentido. Quem deve ter medo são aquelas pessoas que rejeitaram esse amor. São aquelas pessoas que não creram em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Infelizmente, essas serão sim condenadas nesse julgamento do Senhor e sofrerão um castigo eterno. Infelizmente, mas porque rejeitaram a obra de Cristo. Mas a intenção então do apóstolo João nesse texto é nos inspirar uma confiança baseada nesse amor de Deus. Esse amor que está transformando as nossas vidas e que nunca vai nos abandonar. E o que o apóstolo João nos fala? Que nós precisamos ser aperfeiçoados nesse amor. À medida que nós vamos crescendo em conhecimento e intimidade com o Pai, nós vamos entender cada vez mais como funciona esse amor dele por nós,
e como Deus está operando em nós, e isso lança fora o nosso medo. E esse amor então gera uma confiança. Então, se você hoje em dia vive de uma forma meio bamba, né? Se por hora a sua fé vacila e volta, se em alguns momentos você tem dúvidas na sua vida, repense onde está a sua fé. Se a sua fé estiver em você mesmo, ela vai vacilar, porque você ainda é imperfeito, você está num corpo pecaminoso, você acaba errando, você não tem méritos. Mas se a sua fé estiver em Deus, e você conhecer quem é esse Deus que você serve, o caráter dele, entender o que significa esse amor dele revelado a nós, entender que ele é imutável, que ele é justo, que ele é fiel, não há motivos para que a nossa fé vacile. E então será uma fé genuína, uma fé correta. E então poderemos viver da maneira como Deus quer que nós vivamos. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias muito tristes, né? Dias em que muitas pessoas têm ficado ansiosas, muitas pessoas têm lutado sim com esse medo, né? Toda essa pandemia proporcionada pelo coronavírus, né? Tem abalado muitas pessoas, muitas famílias. Nós não sabemos, né, como que vamos reagir se essa doença chegar até nós. Será que eu vou ser um assintomático? Será que ela vai ser leve na minha vida? Ou será que eu vou precisar ir para um hospital? Será que eu vou precisar ser entubado? Né? Muitas perguntas vêm à nossa mente e muitas pessoas ficam com medo por causa disso. Então, nós temos medo daquilo que pode acontecer, temos medo de morrer, temos medo de deixar os nossos filhos aqui, como eles vão ficar sem mim se eu partir daqui? Temos medo de perder uma pessoa amada, uma pessoa querida, e isso acaba mesmo mexendo conosco. Logicamente, lembrando, existe um medo que é necessário para nós sobrevivermos, né? Então, não estou falando aqui que você não precisa ter medo dessa doença e pode viver da maneira como você quer, ande por aí, né, sem máscara, sem usar álcool em gel. Não estou falando isso, né? Precisamos ser responsáveis e estamos fazendo aqui a nossa parte, né? Tudo aquilo que está ao nosso alcance, de nos precaver, de nos proteger, de cuidar dos nossos irmãos idosos, mas nem por isso precisamos ficar com medo, como se Deus não estivesse olhando para nós, como se Deus não estivesse no controle da situação. Nós precisamos saber avaliar, né, a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Deus coloca responsabilidades nas nossas mãos, então não podemos ser imprudentes. Mas devemos também saber que Deus é soberano, que mesmo em casa, né, mesmo tomando os maiores cuidados, pode ser que de uma forma ou de outra eu pegue essa doença. Mas eu preciso confiar em Deus, que Deus está no controle da situação. E então não ficar com esse medo exagerado e que pode então paralisar as nossas vidas. A Bíblia não nos ensina uma maneira de fazer com que as lutas acabem, com que as tribulações parem, né, imediatamente. A Bíblia não nos ensina uma oração que quando fizermos essa oração o coronavírus vai sumir desse mundo. Se existisse nós já teríamos feito, né? Mas o que nós podemos observar é que Deus, Ele deseja que nós passemos por essa situação. É meio difícil nós entendermos isso, mas Deus, Ele não nos livra das lutas, dos problemas, das tribulações. Ele não nos livra e Ele não nos dá maneiras de fazer com que essas tribulações acabem. Jesus Cristo prometeu que aqui no mundo nós teríamos aflições, mas Ele falou para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Amém?
Então, a Bíblia, ela não nos ensina como acabar com o problema, mas ela nos ensina como passar pelo problema, como nós devemos agir, qual é a nossa postura no meio da tribulação, como ter paz e segurança quando todo o mundo está desmoronando e caindo. A resposta é que nós precisamos aprender mais e mais de Deus, entender mais sobre o seu amor e sermos aperfeiçoados nesse perfeito amor. O amor de Deus já é perfeito, nós que somos imperfeitos, e nós precisamos ser aperfeiçoados para que esse amor nos torne cada vez mais perfeitos, cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas se dizem cristãs, né? Cerca de 80% aqui da população do nosso país se declara como cristã, mas são poucos aqueles que conhecem a Deus. São poucos aqueles que se dedicam em buscar o Senhor, que se dedicam em estudar a palavra de Deus, em se debruçar e ler e estudar as Escrituras Sagradas, que são tão importantes, palavra valiosa e poderosa de Deus que nos aproxima dele e nos transforma e nos faz ser aperfeiçoados nesse amor e nos faz ser parecidos com Cristo. Muitas pessoas abrem mão disso e não querem nem saber. Será que são cristãs mesmo? E valorizam tanto a ansiedade e o medo que têm, mas não buscam se aprofundar e crescer nesse amor de Cristo, se aprofundar num relacionamento de intimidade com o Senhor. Deus nos criou para termos relacionamento com Ele. E quando o ser humano não conhece a Deus, o ser humano sofre por falta de conhecimento, por não saber viver da maneira como Deus quer que nós vivamos. E assim não é feliz, e assim vai sofrer mesmo, vai ter ansiedade, vai ter medo, e com razão. Deve sim ter medo, por estar afastado de Deus, deve sim ter medo. Então, meus irmãos, pensem um pouco a respeito da sua própria vida. Se você é alguém que vive com medo daquilo que aconteceu no seu passado, repense a respeito do amor do Senhor e do perdão que Ele nos oferece. Será que o seu pecado é maior do que o pecado dos outros? Jesus Cristo, Ele é poderoso para pagar o pecado de todo mundo, menos o seu? É isso? Talvez você tenha uma compreensão errada a respeito do que é o amor de Deus e do poder de Jesus Cristo. Se você tem medo de viver o presente, se você tem medo com relação ao futuro, talvez você tenha um entendimento errado a respeito de quem é Deus, de que Deus, para você, Deus, Ele é mutável, né? Ele muda, ora Ele vai querer estar com você, ora Ele não vai querer mais, Ele vai mudar de ideia. Ou seja, Deus não é fiel, mas Deus é fiel, Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. E muitas vezes sofremos por falta de conhecimento, porque não estamos buscando a Deus, e vivemos então terríveis consequências dos nossos próprios pecados, da nossa omissão, da nossa preguiça espiritual de buscarmos a Deus e de não crescermos no conhecimento do Senhor. Lembra dos discípulos de Jesus Cristo? Antes de eles receberem o Espírito Santo, eles estavam ali trancados em uma casa com medo de serem mortos. Jesus Cristo foi crucificado, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e os discípulos ficaram ali todos reunidos em uma casa, com medo. Mas depois que eles receberam o Espírito Santo, eles foram então aperfeiçoados nesse amor, esse amor gerou confiança neles e fez com que eles então saíssem às ruas pregando sobre o amor de Deus. E eles fizeram isso por amor a Deus em primeiro lugar e por amor a todas as outras pessoas, por amor a mim e a você. E hoje o Evangelho chega até nós porque eles
também amaram a nós. Esse amor de Deus alcançou eles e fez com que eles amassem ao próximo. Então, o medo ele não pode nos aterrorizar e nos paralisar para que não amemos a Deus e não amemos ao próximo. Nós precisamos sim colocar esse amor em prática, custe o que custar. Mas se entendermos o que é o verdadeiro amor de Deus, nós não teremos esse medo e conseguiremos então passar por todas as tribulações, por todas as lutas, sem estarmos aterrorizados, mas confiantes de que temos um Pai amoroso que está nos abraçando com esses braços de amor, um Pai que está no controle de todas as coisas, e esse Pai já nos revelou o final da história. Lá em Romanos 8,37, o apóstolo Paulo nos diz que nós somos mais do que vencedores em todas as coisas, por meio daquele que nos amou. Não é
Essa música que nós acabamos de ouvir tem uma letra muito forte, muito bonita, e um trecho que eu gosto demais dela diz: me leva para casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Deus nos criou para sermos o seu povo, para estarmos com Ele por toda a eternidade. E porque muitas e muitas vezes nós queremos estar longe dEle e não buscamos a Ele. Esse amor nos convida a voltar para casa. Como o pai do filho pródigo está ali esperando a volta do seu filho, de braços abertos. É assim que Deus está nos esperando. É assim que Deus deseja ver o nosso retorno. Ele já nos proporciona todo o caminho de volta para casa. Ele já nos proporciona o perdão, Ele já nos estende a sua mão. E Ele exige de nós um arrependimento. O que você prefere? Viver com medo? Viver aterrorizado, ansioso? Ou viver no conhecimento de Deus? Viver abraçado por esse amor maravilhoso que nos dá paz, segurança e confiança? O que você prefere para a sua vida? O que você prefere para a sua eternidade? Então, uma grande preocupação minha é essa de que as pessoas não estão mais interessadas em buscar a Deus, em conhecer mais de Deus, em ter a sua vida transformada pelo poder de Deus. Precisamos valorizar o Senhor. O meu intuito nesse mês de trabalharmos a respeito do amor de Deus é entender que nós conhecemos tão pouco a respeito de Deus. Nós passamos aqui um mês, 5 mensagens, falando de apenas dos atributos de Deus. E quantas coisas talvez aqui foram novidades para você, que você nem sabia. E nem acabamos, o assunto a respeito do amor. Ainda existem muitas coisas que nós poderíamos falar aqui, que Deus revelou para nós na sua palavra. O que Deus permitiu ainda nós o conhecermos, porque Deus ele é infinito. E a nossa mente nunca vai conseguir compreender a Deus. E tantos outros atributos que Deus tem, e que se nós entendêssemos eles, a nossa vida seria profundamente impactada, e viveríamos então de uma outra forma aqui. O meu desafio é esse, que você aprenda a amar a Deus acima de todas as coisas, que você aprenda a amar o seu próximo com esse amor divino, e que você busque voltar para casa, no conhecimento e no amor desse Senhor, que você seja aperfeiçoado nesse amor. Não é algo que eu vou poder fazer por você, essa é uma ação de Deus, que está exigindo uma atitude de fé sua. O que eu posso fazer aqui é pregar a palavra de Deus e orar pela sua vida, mas Deus exige uma resposta sua. Vamos orar? Santo Deus, o Senhor é amoroso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor dedicou o seu amor tão grande, tão perfeito, quando ainda éramos pecadores, Pai. E infelizmente, Senhor, muitas pessoas ainda insistem em viver as consequências do pecado, mas o Senhor já nos proporcionou o perdão pelos nossos pecados. O Senhor tira de nós a culpa dos nossos pecados pelo sacrifício de Cristo. O Senhor tira de nós a condenação desse pecado. E muitas pessoas, Pai, estão vivendo ainda como antigos pecadores, como condenados por esse pecado, sem valorizar essa ação maravilhosa do seu amor. Pai amado, tem misericórdia de nós, nos perdoa, Pai, nos ajuda a entender esse Teu perfeito amor, nos ajuda, Pai, a conhecer cada dia mais do Senhor e sermos aperfeiçoados todos os dias nesse amor, Deus.
Lança fora, Senhor, todos os nossos medos e que possamos viver em confiança no Senhor, apesar das lutas, apesar das tribulações, apesar das doenças, que possamos estar firmes em Ti, pois a nossa fé está alicerçada no Senhor, que é um Deus imutável, é um Deus fiel, justo, bom, amoroso e santo. Toda honra, toda glória sejam dadas ao Teu nome, ó Pai. Trabalha, Pai, no coração de cada um que está conosco nesse momento, que está aqui orando conosco, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Tenham todos uma excelente semana na presença do Senhor. Se você puder, preencha a ficha que está na descrição do nosso vídeo aqui embaixo. Lá você também pode deixar o seu contato para falarmos com você. Você pode fazer um pedido de oração e eu terei o enorme prazer de entrar em contato com você. Tá bom? Que Deus te abençoe. Tenham todos uma ótima semana.